Fala galera, tudo bom? Depois de falar para vocês sobre o Ambient Occlusion, o Environment Light, né, e as configurações aqui do Gather, ok? Agora eu vou falar para vocês sobre o Indirect Inline, que é um recurso implementado a partir da versão 2.5, né? Para quem está migrando aí da versão 2.4.9 não tinha antes, aí agora nessas novas versões do Blender foi aqui implementado, né? Então para explicar um pouco da iluminação indireta, eu vou desativar aqui as outras opções, ó. Vou fazer um render normal aqui com a lâmpada Sun. E beleza. Bom, eu não sei explicar aqui tecnicamente o que seria a luz indireta, mas vamos imaginar o seguinte, ó. Nós temos as fontes de luz direta e indireta. A fonte de luz direta, né, seria aqui o sol, seria uma lâmpada acesa, uma lanterna acesa, enfim, né, é a fonte de luz. Ok? Já a iluminação indireta é aquela iluminação proveniente da reflexão, né, dos raios de luz, né, da iluminação direta. Então, por exemplo, aqui, imagine essa lâmpada. Ela está emitindo, né, os raios de luz, só que esses raios, quando atingem uma superfície, eles devem ser refletidos, né, eles acabam refletindo aqui pelo ambiente. Né? Por exemplo, a luz do sol aí, ela vem e bate nas paredes, né? E as paredes acabam refletindo para uma outra parede, para um outro objeto, que acabam refletindo para outra parede ou outro objeto, e assim sucessivamente, né? Você, por exemplo, tá o céu aí iluminado, né? O sol, você abre a janela, apesar da luz do sol não estar sendo diretamente ali no seu quarto, né? Você consegue abrir, o seu quarto fica iluminado devido à iluminação indireta nas paredes e tudo mais. Tá certo? Então seria mais ou menos isso daí, tá? Nada tecnicamente, é só uma explicação aí para vocês entenderem. Só que acontece o seguinte, aqui no programa por padrão, ele só considera se o objeto está recebendo ou não a luz direto. Né? Dificilmente você vai ter a sombra escurecida aqui, né? Porque ó, você tem a reflexão da luz aqui, ó, né? Ela atinge a superfície e ela tem que refletir aqui embaixo, ó, nessas áreas de sombra. Tá ok? Né? Difícil, você tem também a reflexão nas nuvens, no céu. Né? Dificilmente você vai ter aqui uma iluminação dessa forma, totalmente escurecida. Né? Então, uma maneira que muita gente faz, né, é adicionar uma outra lâmpada na cena. Aqui, né, faz um outro render. Ó. Né? Coloquei aqui uma lâmpada M, mais ou menos para simular, só que não fica tão realista assim. Né? É só uma simulação aqui. Ok? Então, ó, eu vou desativar aqui a lâmpada M, né? Você pode adicionar outras lâmpadas na cena e tudo mais. Mas eu vou mostrar aqui agora com o uso do Indirect Inline, ó. Então, ativando o Indirect Inline, só que é o seguinte, ele só funciona no método Approximate aqui, ó. Quando eu ativar ele, o Ray Trace está ativado, as opções estão desativadas. Ele mostra aqui embaixo, ó, só funciona com o método de Gather Approximate. Então, ativa aqui Approximate, ó. Agora as opções aparecem aqui para você. Então você tem um fator para controlar a influência e o bounces. O bounce significa aqui as reflexões. Ó. Por exemplo, um bounce é isso daqui. Ó. Um bounce, né? Agora, aqui, ó, um bounce, dois bounces, né? Por exemplo, reflete na superfície, reflete aqui nesse objeto, né? Dois bounces. Aí três bounces reflete aqui e reflete no chão, né? Vem, ó, um, dois e três e assim sucessivamente. Né? Então, ó, vou deixar aqui só um bounce mesmo por enquanto. Vou ativar aqui o Pixel Cache para o método Approximate, né? E um pouco mais rápido, ó. Fazer um render no slot 2. E tá lá, ó, né? Agora o que acontece? Ó, você vê essa região aqui um pouco mais clara, né? Porque agora ele está simulando a reflexão, né, da luz, ó, da luz direta aqui da lâmpada, né? Então, a luz bate aqui na superfície e reflete aqui no objeto, ó. Então, ele acaba sendo iluminado. Né? Você vê que até melhora um pouquinho mais a sensação aqui, né, da sua cena, ó, né, a iluminação na sua cena, ó, o antes e o depois, né, ajuda um pouquinho a melhorar aí o realismo dela, certo? Ó, né, ficou bacana aqui. Então você pode aumentar aqui um bounces, por exemplo, colocar aqui 10. Só uma coisinha, quando você aumenta o bounces aqui, valores acima de, colocar assim 3, ele vai começar a ficar um pouquinho mais lento para processar, tá bom? Então vou fazer um render no slot 3 aqui, ó. Pronto, ó.
né, ele demorou aqui já 14 segundos, comparação com o outro que demorou só 3, né? Então tomar um pouquinho de cuidado aí. E você repara que aumentando aqui o bounces, ele acaba iluminando bastante as áreas aqui de sombra, ó, né? As áreas que estão muito próximas. Como você aumentou a quantidade de reflexões, você acaba aí deixando aqui algumas áreas um pouco exageradas com a iluminação, né? Então só tomar um pouquinho de cuidado aí. Vou colocar aqui a quantidade 5, ó. Tá ok? Fazer um outro render agora. Aí já ficou um pouquinho melhor do que estava antes, eu achei. Não ficou tão exagerado assim, mas ainda está um pouquinho mais claro aqui, mas tudo bem, ó. E também, galera, você tem que o fator, o máximo ele que é 1, mas você pode clicar aqui com Shift Click, né? E digitar um valor maior, por exemplo, colocar aqui 5. Né? Assim como várias opções do programa, você tem um valor máximo quando você arrasta, mas você pode clicar e digitar, né? Enfim, ó. Só que quando você aumenta aqui o fator, né, acaba ficando muito claro, muito forte. Então vou fazer um outro render aqui, ó. Ah lá, ele acaba deixando as áreas de sombra aqui muito fortes, né? Da iluminação indireta aqui nessas regiões, então tomar um pouquinho de cuidado aí, né? Esse daqui é um efeito interessante para quando você quer simular os objetos, né? Emitindo luz, né? É uma coisa que muita gente mostra com os tutoriais do Indirect Line, é o uso, né, dos objetos para emissão de luz, porque, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Vou pegar aqui esse objeto. Ele tem a opção aqui nos materiais, eu vou criar aqui um, depois eu falo mais disso, tá? Só para mostrar. É que você tem nas opções de shade aqui, a opção de emissão, né? Como eu falei na parte de lâmpadas, você usa isso daqui para simular a emissão de luz ali. Só que usando o Indirect Line, você pode fazer o objeto realmente emitir luz, né? Como se ele tivesse aceso de verdade, que é o que muita gente mostra com os tutoriais do Indirect Line. Mas depois, quando eu chegar nos materiais, eu falo mais disso. Tá? Por enquanto, só quero mostrar o uso do Indirect Line aqui para iluminação do ambiente. Tá ok? Então, eu vou diminuir aqui o fator, tá bom? Para aqui para 1 mesmo. Deixar aqui 5, ó. Tá aí, beleza? Né? Que é só simular aqui a reflexão da luz direta. Né? Então, ele só age aqui nas regiões de sombra, onde a luz direta não atinge. Né? Isso tem que ficar atento, tá bom? Ele só funciona aqui quando você tem uma lâmpada, ok? Uma iluminação direta aqui na sua cena. Ele não funciona quando você usa um Environment Light aqui, tá bom? Para o Indirect Line funcionar, você precisa usar uma lâmpada na sua cena, que ele vai simular a reflexão da luz dessa lâmpada, tá? Nas áreas de sombra. Como vocês viram quando eu aumentei aqui a energia, né? O Indirect Line só agiu aqui nas regiões de sombra, ele não reagiu nas áreas que você tem a iluminação direta, tá bom? Só nas áreas de sombra onde você teria a iluminação indireta. Então é uma coisa a ficar atento aí, tá bom? Outra coisa que você pode usar para controlar aqui o Indirect Line é o Fall Off. Se você adicionar aqui, ativar o Fall Off, né? Assim como ele reduz aqui nas áreas mais abertas, né? Por exemplo, no Ambient Occlusion, no Environment Light, né? O sombreamento, ele vai também diminuir o efeito do Indirect Line nas áreas mais abertas, ó. Então, eu vou aumentar aqui o fall off só um pouquinho, ó, para 0 a 100 já é bastante, já diminui bastante ali, ó. Fazer um render no slot 5 agora. Ah lá, ó, você vê que ele acabou removendo um pouco o efeito dessas regiões aqui que estão fora da direção da lâmpada, né, aqui, ó. Então, ó, o antes, ah lá, ó, né, ó, e o depois com o fall off, né? Então ficar um pouco atento aí com isso, né, para controlar. Ele acaba. Isso aqui é bom para você simular um pouco a queda da energia, né, da reflexão, porque a luz ela vai refletir na superfície, só que ela vai perdendo energia, né, porque o objeto, né, a superfície ela acaba absorvendo um pouco da energia da luz, né, e depois ele reflete a outra. Um pouco dessa energia assim vai, né? Então você pode usar aqui o fall off para definir um pouco o decaimento, né, da energia da luz para melhorar um pouquinho mais aí. Tá bom? Né? Então fica um pouco melhor essa região aqui, um pouco mais escurecida do que essa.
né, que está diretamente aqui na direção. Então fica um pouquinho melhor aí. E outra coisa também é o uso do Ambient Occlusion. Se você usar aqui o Ambient Occlusion no fator máximo, você vai remover aqui o Indirect Line da sua cena. Você não vai ver mais o efeito dele. Ó. Então vou desativar aqui. Ó. Ah lá, ó. Coloquei o fator máximo no Ambient Occlusion. Então ele acabou removendo a sua luz indireta aqui. Então fica atento com isso. Ó. Então você pode controlar tanto com Fall Off quanto aqui com Ambient Occlusion. Ó. Agora eu vou diminuir aqui para 0,70. Né, ó. Você vai recuperar um pouquinho mais do Indirect Line. Ó. Ah lá. Agora que eu removi um pouco do Ambient Occlusion, né? Você vê aqui ele recuperando um pouquinho mais do Indirect Line. Né, ó, aqui. O Indirect Line aqui normal, né? Depois o Ambient Occlusion, ó, removeu. E agora diminui um pouquinho mais o Ambient Occlusion e eu recuperei um pouquinho. Então, você tem aqui o Fall Off e o Ambient Occlusion para controlar aqui a intensidade do Indirect Line, né? Além do fator, o Bounces para reflexão, tá certo? E como eu comentei, né, esse recurso aqui muitos tutoriais abordam para iluminação aqui com os materiais, mas depois eu falo mais disso, tá? Só mostrando aqui para a interação aqui com a iluminação ambiente, né, que é um recurso que ajuda a melhorar um pouco mais o realismo na sua cena. Bom, galera, só para mostrar aqui, né, a interação aqui dos três componentes para a iluminação aqui do ambiente, né, para vocês verem a iluminação, ó. Então, eu vou desativar tudo isso daqui. Eu vou fazer o render, ó. Então você tem aqui o render com a lâmpada Sun normal, né? Só com a iluminação direta. As áreas de sombra não sofrem luminosidade. Então eu vou começar iluminando aqui com Environment Light, né? Deixar aqui no método Approximate para usar o Indirect Line depois. Então, usar aqui o Pixel Cache, né? Eu vou diminuir o erro aqui para 0,150, tá bom? Então agora eu vou fazer o render aqui no slot 2, ó. Tá aqui agora a iluminação ambiente, né? Você vê que algumas áreas ficam aqui com oclusão devido, né, os raios aqui não atingirem essas regiões. Então agora eu vou ativar o Ambient Occlusion para melhorar um pouquinho mais o sombreamento, ó. Deixar aqui no Multiply, né, com o fator 1. Tá lá, ó, ele escureceu um pouquinho ali. Eu vou usar só um pouquinho aqui da correção para colocar aqui só 0,1, só para diminuir um pouco aqui esse manchado, ó. Fazer um outro render aqui. Aí, eu vou ativar aqui um pouquinho do Fall Off, ó, deixar aqui 0,100, só para ver se ele melhora um pouquinho mais. Aí, eu vou deixar aqui assim, ó. Então, estou com o Ambient Occlusion e o Environment Light. Aí, agora eu vou ativar o Indirect Line aqui no slot 4, né? Ativar o Indirect Line. Só que eu estou com o Ambient Occlusion, né, no máximo. Então, se eu fizer o render, não vou notar nada de diferente, ó. Aqui o antes, ó, e o depois, ó, você não nota a diferença, né, ó, do antes para o depois. Então agora aqui, ó, que eu vou fazer para recuperar um pouco do Indirect Line, eu vou diminuir um pouco o Ambient Occlusion, ó. Eu vou colocar aqui só 0,60. Agora eu vou fazer o render. Aí, ó, agora sim você tem aqui a reflexão da luz aqui direto, ó. Por exemplo, aqui, ó, o antes, ó, e agora o depois, né? Você viu que ele já clareou um pouquinho mais aqui a sua cena, ó. Já melhora um pouquinho mais, ó, só com a luz, Environment Light, Ambient Occlusion e o Indirect Line aqui, ó. Tá certo?
né? Você vê que já melhorou um pouquinho mais aqui o realismo na sua cena, né? O Indirect Line, ó, né? Você já tem a sensação melhor aqui da fonte de luz refletindo na sua cena, ó, comparando com o antes e o depois, né, galera? Então, você tem esses recursos aqui, fora as lâmpadas, para trabalhar na sua cena, né? É claro que você fica aqui limitado ao uso no método do Approximate, né? Mas você pode, por exemplo, criar cenas separadas aqui, uma para trabalhar com a iluminação indireta e outras para usar o High Trace, que é mais preciso. Aí depois você pode juntar com Nodes, isso daí. Mas depois eu falo disso, né? Nodes é um outro assunto aqui no programa, aí um pouco complicadinho, mas depois eu falo mais disso, só para vocês terem uma noção aí, né? Porque o programa ele tem isso, ele tem essas limitações, né? Só funciona com Approximate, outro só com High Trace, né? Então, você tem que, se você quer depender aqui do programa para fazer determinadas coisas, você tem que trabalhar com essas diferenças, né? Tá bom? Então fique atentos aí com isso, né? O Indirect Line aqui para melhorar um pouquinho, ele só atua aqui nas regiões de sombra, onde a iluminação direta não atinge, tá ok? Então você tem aqui o fator, você tem aqui o fall off para controlar, você tem aqui o ambient occlusion também, lembrando que ele só funciona com uma lâmpada, né, na cena. Se você tirar a lâmpada dela, o recurso aqui não vai funcionar, tá ok? Então é isso, galera.